Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa sobre esse momento político que o Brasil vive e onde há um protagonismo do Senado Federal, a maneira como o Palácio do Planalto tenta se aproximar do Congresso e construir uma governabilidade. Para superar essa crise política, a Casa oferece a Agenda Brasil. Como fica na visão dos parlamentares esse momento, como é o trabalho da Casa, que avaliação se faz do povo que esteve nas ruas em 16 de agosto? Quem fala conosco sobre o assunto é o senador Ronaldo Caiado. Senador, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A pergunta já está feita. Verdade. Como é que o senhor está vendo esse movimento de aproximação do Palácio do Planalto com o Senado? Que consistência isso tem? Que avaliação o senhor faz dessa pauta, dessa Agenda Brasil? E que peso, que significado político tem a presença das pessoas na rua, como no dia 16 de agosto? Bom, em primeiro lugar, dizer da importância que foi a movimentação de 16 de agosto. Ora, vamos fazer uma avaliação rápida. O que move o cidadão a estar, desde o dia 15 de março, mobilizado no Brasil? Agora nós temos 15 de março, 6 de abril e agora 16 de agosto. Brasil inteiro nas ruas, dizendo a mesma coisa, ou seja, não tolera mais esse grau de corrupção associado ao quê? A ilegitimidade e a falta de credibilidade da presidente Dilma a estar à frente do governo. Com isso, todas as ações que a presidente propõe, ou qualquer proposta que venha do Congresso Nacional, tipo Agenda Brasil, chega para o cidadão brasileiro como sendo muito mais uma manobra de maquetagem, como sendo muito mais uma maneira de querer enganar e iludir, tá certo, a população brasileira, do que de promover as reformas substantivas que a sociedade espera. Se a presidente da República tivesse uma postura, naquela hora, e dizer: eu vou cortar aqui 24 ministérios, vou ficar apenas com 15 ministérios, ocupar apenas o esplanado dos ministérios, vou poder fazer um corte forte aqui na base de comissionados, vou fazer com que os gastos da presidência da República também sejam retraídos para mostrar que eu estou empenhada nesse processo de poder fazer uma contenção de despesas. Agora, você sabe o que eu ouvi na Avenida Paulista domingo? O quê? Eram as pessoas dizendo: senador, pelo amor de Deus, nós já não temos mais como suportar isso. Estou desempregado, meu filho não consegue pagar a faculdade, o meu carnê está atrasado, a conta de energia está uma loucura. Ora, veja, hoje você vê uma realidade diferente da de do dia 15 de março. Um momento onde houve uma reação contra a corrupção. Agora, além da reação à corrupção, você vê ainda mais, você vê a vida do cidadão que está sendo afetada. Ele já fez tudo quanto é corte que podia fazer. De repente ele vê no noticiário: olha, a crise ainda vai continuar por 2016. Então você implanta o quê? O desassossego, a desesperança, a agonia nas pessoas. E nesse cenário não seria mesmo positivo que o Congresso se movimentasse no sentido de construir iniciativas que protegessem o cidadão desse impacto tão violento que está sendo essa crise econômica? Veja, a tristeza dos nossos telespectadores. Qual é a matéria que está sendo pautada para ser votada hoje? Ainda é a oneração da folha, o último passo do ajuste fiscal. Não é questão de seja a última, mas é uma medida a mais que vai aumentar, tá certo? Duplicar o valor da tributação da contribuição sobre a folha. Uhum. Então, isso vai provocar o quê? Desemprego. Mais desemprego. A expectativa é essa. O cidadão vai ter que conter despesa. Ou seja, então, nós estamos votando, nós estamos falando numa Agenda Brasil, e nós estamos falando, neste mesmo momento, nós vamos para o plenário. Lógico que eu vou trabalhar para derrubar o projeto, tá certo? Para que não haja essa reoneração, ou seja, a desoneração, ou seja, diminuiu o imposto na hora que a presidente queria se reeleger. Agora, a hora que ela já está eleita, agora ela volta a tributar novamente. E você viu os setores penalizados. Você tem lá a construção civil, um dos setores que mais absorve. Aqueles que estão à frente dessas empresas estão todos quebrados, porque Minha Casa Minha Vida não está pagando, né? Você viu que o mercado imobiliário hoje caiu drasticamente.
Depois você vai onerar em 3% transporte ferroviário urbano, tá certo? E todo transporte coletivo. Quer dizer, o que vai ocorrer? Aumentar o preço da passagem. Custo de vida aumenta. Custo de vida, quebra de ônibus e voltar tudo aquilo. E o governo, no entanto, fala numa Agenda Brasil e ele continua sentado na mordomia que está. Quer dizer, ele não tem nenhuma medida enérgica para coibir. Por quê? Porque é importante que seja dito isso. O governo, ele é refém de uma estrutura que ele criou. Ele criou uma estrutura de chegar ao poder exatamente fazendo essas concessões, ceder ministérios, ceder autarquias, deixar e facilitar esse processo de corrupção que estendeu em toda a máquina. Hoje, ele não tem autoridade moral para poder exatamente promover as mudanças. É por isso que eu insisto sempre, dentro das regras democráticas, não vamos fugir dela nem um milímetro, tá certo? Não vamos abrir mão de tudo aquilo que é legal e dentro daquilo que é constitucional, mas só temos uma saída. Este governo exauriu, a sociedade o vê como ilegítimo. É tão impressionante que se nós mudarmos o governo, se anteciparmos as eleições no Brasil e elegermos um novo presidente da República, você pode saber que em um ano o Brasil sai da crise. Não tem, eu lhe pergunto, qual é a causa da crise? Não é crise internacional. O mundo está crescendo 3,5%. Por que o Brasil está nessa bancarrota toda, com PIB negativo de 3%, com inflação a mais de 10%, com essa sensação de insegurança jurídica? Porque as pessoas não confiam no PT e na presidente e no ex-presidente. Falta de credibilidade. Não tenha dúvida. No presidencialismo, a credibilidade é o fator determinante para que você possa governar. Você pode dizer, mas todos não tiveram desgaste? Sim, mas tiveram desgaste no último ano de governo, nos 6 últimos meses de governo. Agora nós estamos no 7º mês de governo, nós temos aí 3 anos e 5 meses. Ninguém suporta isso. Insustentável. Insustentável agora. Nós não podemos ficar aqui no Senado Federal fazendo cara de paisagem, tendo ido para as ruas no domingo. Como se aqui não tivesse acontecendo nada. Então, como a organização vai atuar daqui para frente? Como é o rumo? Eu tenho trabalhado fortemente, primeiro, para que haja uma unificação do discurso. Nesse ponto você está correto. Ou seja, se a oposição tivesse essa unidade, nós já estaríamos bem mais adiante. Concordo. Nós não podemos fulanizar, não é um projeto de ordem pessoal, tá certo? É um projeto daquilo que nós acreditamos ser melhor para o país, de como nós poderemos reerguer, fazer com que o cidadão brilhe os olhos, resgate a sua autoestima e diga, olha, eu estou passando dificuldade, mas eu sei que eu tenho a perspectiva de chegar lá. Não é? Uhum. Isso é o que move uma nação. Então eu acredito neste momento em que nós caminharemos dentro das regras democráticas, cumprindo toda a legislação, mas para uma antecipação das eleições e aí sim podendo implantar aquilo que é o sentimento de todos nós hoje, que é um país que dê segurança jurídica, que tenha compromisso com a carga tributária que arrecada do cidadão. E dizer, ou seja, uma pauta ligada... Não pode resolver crise enfiando a mão no bolso da gente. Não é por aí. Fica muito fácil. Eu ser ministro da Fazenda, você pode dizer, eu vou aumentar imposto. Então, qual é que é a capacidade criativa desse ministro? Zero. Quer dizer, como eles sabem cobrar imposto de mim? Senador, a gente tem visto na Câmara dos Deputados uma dificuldade do Palácio Planalto em organizar e ter resposta da base aliada. No Senado é outra perspectiva. Até que ponto as pessoas na rua influenciam essa coesão da base de apoio de sustentação do governo aqui no Senado? Hoje mesmo nós tivemos reunião de líder, né? Da qual imagino o senhor tenha participado. Lógico. Esse ambiente, como é que ele fica a partir dessa pressão popular? Tanto é que esse projeto de lei com urgência constitucional do governo federal propondo aumentar a carga tributária, ou seja, aumentar impostos sobre a folha de pagamento do trabalhador, ela corre o risco de ser derrotada aqui no Senado. E ela foi, pelo menos, aprovada na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque todos nós aqui também estamos influenciados por isso que nós estamos vivendo, por isso nós estamos assistindo. O governo não pode, hora alguma, responsabilizar a oposição, porque a matéria, por exemplo, que culpam sobre o reajuste do salário do judiciário, o resultado foi quanto? 62-0. Quer dizer que a base do governo votou com a oposição?
Foi o que se questionou logo após a votação. Exato. Foi Por que o governo não ganha uma votação? Que governo é esse? Porque o governo ele já não existe. Esse governo é um governo zumbi. É um governo que anda, mas não tem base popular, não tem base política, e ele fica a uma situação como essa. A cada ação do governo, aí a intranquilidade na Bolsa cai, sobe o dólar, cai as nossas ações, enfim, é um governo que ele exauriu. A gestão está comprometida. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo um diagnóstico de um primeiro exame. Nós estamos fazendo um diagnóstico que iniciou com as movimentações dia 15 de março e nós já estamos no dia, hoje, 18 de agosto. Então, nós estamos há mais de 5 meses vivendo uma crise. Você faz todas as pesquisas, a presidente está despencando, agora deve estar com 5% ou 4% de aprovação. A última foi 7%. Então, este quadro mostra o quê? Que o projeto na democracia não pode ser de ordem pessoal. Você não pode dizer, olha, eu fui eleito, e se eu fui eleito, então qualquer pessoa que tentar me tirar está sendo caracterizado como golpista. Não. Por quê, telespectador? Por uma coisa só. Qualquer cidadão que no processo eleitoral pratica o crime eleitoral, ou seja, utilizou caixa 2, utilizou a máquina do governo, seja ele prefeito, governador, perde o mandato como deputado federal e senador. Não caracterizou o crime, ele está lá eleito na urna, mas caracterizou o crime, caça o mandato dele na mesma hora. Nova eleição. Entende? Então, quer dizer, por que a presidente da República quer se arvorar de uma pessoa que a legislação brasileira não a atinge? Descumpre a lei de responsabilidade fiscal, descumpre a Constituição brasileira, tá certo? Assina decreto de crédito especial e mandando gastar sem ter essa prerrogativa constitucional e nem pela lei de responsabilidade fiscal. Esse é tema que vai ter que ser avaliado pela Câmara dos Deputados, né? Lógico. E a Câmara dos Deputados já tem mais do que qualquer outra coisa o documento, que é o decreto assinado pelo presidente da República, como um fato determinante para dizer que ela desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição brasileira como tal para fazer a abertura do processo. Mas para se tratar isso é um processo político. É um processo para que político, isso se em qualquer mova... circunstância. É político. Então... A palavra técnica é do TCU. Mas neste caso específico, onde ela assina um decreto, tá certo? Determinando uma dotação específica chamada crédito especial, ela não tem essa prerrogativa, porque a Constituição manda, encaminhe um projeto para que o Congresso Nacional autorize ou não. Ela simplesmente se arvorou de legisladora. Ela simplesmente desconheceu o Congresso Nacional. Ela se postou como se fosse uma ditadora a dizer, olha, agora cumpra-se o que eu estou dizendo. Não, a Constituição não autoriza isso. Bom, nós vamos encerrar, infelizmente, porque o nosso tempo esgotou, mas com essa perspectiva de horizonte que o senhor apresenta aqui. Ainda uma incerteza, ainda muita fragilidade a ser resolvida por parte do governo. Mas uma certeza eu tenho. Se tirar a Dilma, o PT e o Lula do governo, em um ano você resolve o problema do Brasil. Você vai ver a alegria do povo, você vai ver o quanto vai se recuperar esse clima de crença, de trabalho, de entendimento entre as pessoas. É impressionante isso. Esse é um clima que eles não podem privar o Brasil de amanhã tomar em benefício do país. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.